Amém, Senhor Jesus. Agradecemos a Ti, ó Deus, Pai, por este dia 22 de junho de 2025. Podemos estar reunidos com os nossos irmãos queridos para o nosso culto de adoração ao Senhor, acima de tudo, porque estamos aqui para louvar o nome do Senhor, para adorar ao Senhor e para buscar a presença do nosso Deus, que está sempre ao nosso redor para nos abençoar. Agradecemos a cada irmão, cada irmã, a cada um daqueles que nos veem pela internet. Que o Senhor ele esteja abençoando a cada um, segundo a abundante misericórdia do nosso Deus. E agradecidos a Deus por esta oportunidade de podermos compartilharmos juntos a santa e preciosa palavra do nosso Deus, que nos concede o crescimento espiritual, o conforto, o consolo e tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um. Vamos inicialmente orar ao Senhor neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Tu és maravilhoso em todos os Teus feitos e tem nos concedido uma semana de bênçãos, de vitórias, e cada um desses irmãos que estão conosco, aqueles que nos veem pela internet também, com certeza, tem algo a dizer sobre a fidelidade do Senhor, nos guardando, nos protegendo, nos livrando, concedendo saúde e forças, e chegamos até aqui por causa do Teu amor incondicional, ó Pai amoroso. Nesta oportunidade de podermos compartilhar a Tua palavra, que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, fale ao nosso coração, segundo tudo aquilo que tens para cada um de nós. E cada um daqueles que nos ouvem, que nos veem, possam ser edificados por Tua palavra, porque é ela que vai abrir o nosso coração. É o Teu Espírito Santo que nos dá entendimento para compreender o que queres, Senhor meu Deus, que tenhamos que compreender através desta curta e breve mensagem. Te pedimos esta presença santa e agradecemos ao Pai amoroso, no santo e precioso nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Graças a nosso Deus que nos concedeu, então, esta oportunidade de estarmos reunidos e não podemos deixar de agradecer a Deus acima de todas as coisas por tudo aquilo que Ele tem feito em nossa vida, na vida de cada um dos servos do Senhor, que Ele não nos tem abandonado. Antes, Ele é o nosso provedor, é aquele que nos sustenta e mantém em pé. Por isso, toda a honra, todo o louvor, toda a glória, acima de tudo ao nosso Deus. E também os nossos sinceros agradecimentos a cada um desses irmãos que têm estado conosco. Vamos ter como base hoje do nosso texto o livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 11. Então, hoje eu inverti, falei primeiro o texto. Então, o texto está na primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Corinto, e o capítulo 6, versículos 9 ao 11, e o título, e o tema é Graças ao Calvário. Então, em tudo, em todo o tempo, nós devemos dar graças ao sacrifício de Cristo Jesus no Calvário. E esse texto nos adverte severamente para que venhamos a saber que muitos, a palavra do Senhor nos diz, muitos não herdarão o reino de Deus. Então, que nenhum de nós faça parte desses aqui mencionados, e que estejamos firmes sempre e constantes na palavra do Senhor. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 11. Aquele que puder acompanhar, por gentileza, esteja conosco. Assim está escrito: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem os sexualmente imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem homens que têm relações sexuais com outros homens, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês foram assim. Contudo,
foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito Santo do nosso Deus. Amém? Então, esta parte é importante. Alguns de vocês foram assim, mas já não são mais. Contudo, apesar de tudo aquilo, nós fomos lavados, apesar de sermos pecadores. Então, agora nós somos justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e pela ação do Espírito Santo do nosso Deus, que habita em nós. Vamos ver com alguns detalhes daqui a alguns minutos. Temos 2 hinos da nossa harpa cristã, o hino de número 77 e o hino de número 401. O hino de número 77 tem por título Guarda o Contato. Bem, 77. 1, 2, 3. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer, que o mundo possa Cristo em ti ver, guarda o contato com o supremo ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Indo em contato com teu Salvador. Indo em contato com teu Salvador. Então esta é uma palavra também verdadeira, né? E devemos estar em contato com o nosso Senhor e Salvador, porque Ele não vai nos abandonar. Se seguirmos confiantes, perseverantes, o Senhor sempre estará conosco. Ainda que eu não veja, ainda que eu possa não perceber, ou devido, evidentemente, às nossas fraquezas, às nossas falhas, mas o Senhor está ali sempre presente. E no momento oportuno, Ele também sempre tem se manifestado e se manifesta e se manifestará para nos abençoar.
livrando, guardando, protegendo, abençoando e concedendo o que é melhor para cada um de nós. Então, vale a pena guardar o contato com o nosso Salvador Jesus. Muitas dificuldades? Sim, mas nenhum sofrimento é maior do que aquilo que possamos suportar e receber na glória futura. O nosso segundo hino, o hino de número 401, diz que Jesus voltará. Então, nesses últimos dias, temos escutado, temos visto, temos vídeos, comentários de que Cristo, tudo indica que Cristo breve voltará. E nós sabemos que a palavra de Deus nos diz que os sinais cada vez vão se mostrar acentuadamente e de forma progressiva. E é o que nós temos visto. Para quem já tem alguns os anos de vida, ou seja, mais de meio século de vida, já sabe que os sinais cada vez se mostram do cumprimento da palavra do Senhor Jesus. Vamos aqui louvar ao Senhor. Jesus voltará. 1, 2, 3. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Cristão, acorda, sua vinda é certa, breve Jesus voltará. Para recebê-lo estás bem alerta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Crente proclama para os pecadores, breve Jesus voltará. Não haverá mais tristezas nem dores, breve Jesus voltará. Sim, breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Consola o coração que ele clama, breve Jesus voltará. Para suas bodas o bom rei nos chama, breve Jesus voltará. Vai, breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Amém, Senhor Jesus. Palavra maravilhosa também. Todos aqueles que amam a vinda do Senhor, está na palavra de Deus, estes encontrarão esta maravilhosa bênção de crermos e confiarmos na palavra do Senhor, porque ele disse que voltará para buscar a sua amada igreja. E cremos que fazemos parte desta amada igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus. Somos gratos a Deus por esta semana que tem se passado. Alguns pró e alguns contra vieram, mas com certeza na vida de cada um de nós, de cada um desses que sempre estão conosco, mas o Senhor tem nos dado a vitória. Não podemos murmurar, reclamar e de forma nenhuma sermos ingratos a Deus, porque todas as coisas têm contribuído para o bem daqueles que amam a vinda de Cristo. E somos agradecidos. Devemos ser gratos a Deus, porque vivemos em um país de tranquilidade, de paz, e agradecemos a presença do nosso Deus que tem nos abençoado neste lugar. Gostaria de pedir as vossas orações, que o Senhor esteja continuamente com cada irmão, cada irmã que tem estado conosco. Lembre-se dos nossos irmãos que nos veem através da internet também, que nos incentivam a continuar neste trabalho, neste dever, nesta obrigação que tem nos concedido o Senhor. E
também por aqueles irmãos que não têm estado conosco, por algum motivo, que o Senhor ali esteja abençoando a cada um, e também as irmãs do Círculo de Oração, que devido ao horário não podem estar conosco, exceto a nossa irmã Luzinete, que tem perseverado em estar conosco a estas horas da manhã, o que somos gratos a Deus pela vida deste casal também. Gostaria de ouvir os nossos irmãos que estão conosco também e que possam A paz dos irmãos. Graças a Deus só temos a agradecer pela semana cansativa para mim, para quem mais de boa, mas graças a Deus tem nos ajudado, dando forças. E pedir oração pela semana que está se adentrando, para que Deus nos abençoar, nos guardar, né? E nos abençoar com nossas mãos, né? Nosso trabalho. Então, Senhor abençoando o trabalho das nossas mãos, é muito importante. Também mesmo, né? Em que, né? Né? É Deus abençoa, né? Então, que Eu sempre lembro da frase do nosso querido irmão: é melhor pingar do que secar. Então, nosso irmão Anderson, muito grato. Irmão Carlos, por gentileza. Paz do Senhor a todos, né? A paz do Senhor Jesus, amado. Agradecer, né, a Deus por mais uma semana aí, desembaraços, né? Tava para entrar no lugar e eu já estava famoso lá, pastor. Meu nome já estava sendo cogitado lá, né? Mas graças a Deus consegui entrar lá, que o nome estava tudo errado, tudo enromadinho. Mas, gente, é um testemunho, é rápido. Tem outras pessoas para entrar, tá? Tem outras. E todas com problema no Dreamside. E eu consegui entrar naqueles que já tinham dado entrada antes. Consegui Amém. não, Deus me colocou lá, né? Agora sim nada. melhorou. Eu não consigo nada. Então, glória a Deus por isso. E comecei a trabalhar glória a sábado, já foi bem pesado, bem puxado. Cheguei em casa pretendo, mas glória a Deus, né? Deus está me Amém. abençoando ali, quero agradecer, né? As orações. E também pedir oração, né? Continuar orando pelo meu filho, principalmente por Israel, né? Aí que Também. Deus esteja Amém. guardando, né? Mas, de qualquer forma, certeza que o Senhor vai guardar o seu, né? E a palavra dele vai ser cumprida, né? Amém, Se Jesus. houver guerra, todos fiquem em paz, porque o Senhor Jesus está conosco, irmão. Não é medo, não. Amém, Jesus. Confia, tá bom? É isso. E pedir a Deus para essa próxima semana que eles continuem me guardando, me abençoando. Assim como a Harumi também, né? Que também tem uma semana puxada para ela, vai ser outra puxada. Mas agradecemos a Deus. Amém? Amém, muito grato, irmão. Nishimura Kyodai. Bom dia, boa noite. Boa noite. Bom dia para nós. Ian. 友達の前立腺の方のがんの方は、世間取って、そんなひどくなかったということで、無事に終わって、試験、検査入院の終わりまして、無事。で、昨日、先週間、ちょっと山に登りをしたい、登っていたんですけど、心臓の方がまたちょっとうまく、あとは、ちょっと時間が解決するかなと思ってます。感謝の一週間でした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。A minha cunhada, por gentileza. Então, ele pediu bom dia, boa noite, né? No lugar. Meu marido, ele pediu oração pelo amigo dele, né? Aí ele ficou internado, tudo, fez exame, e parece que o problema de próstata não estava tão mal, né? E como ele ficou muito tempo fumando, então ele tem problema no coração. Então, esse é o problema também, né? Amém. Então, que Deus esteja, né, sustentando, sabe? Porque ele é o único amigo, né, que Amém, gosta, tem o mesmo
Não tem, não? Nani. Hobby, mesmo É hobby. isso. Uhum. É, Amém. então, Vamos oração por orar. ele, pra, Muito grato. né? Pela Uhum. salvação, em primeiro lugar. Amém, Jesus. E agradecendo sempre, Amém. porque meu marido está forte, continua Amém. trabalhando, Oh, sustentando. graças a Obrigada, Deus. e Deus graças a abençoe. Deus estamos bem. Amém, Jesus. Muito grato, Micaela. E continuar orando pelo Japão, né? Proteger o Japão, Israel, Brasil, né? América. E onde estiverem os filhos Graças do a nosso Deus, Deus. nós temos Jesus Cristo que está nos protegendo sempre, né? Nos guardando. Amém, Jesus. Muito grato, então. Muito agradecida por tudo. Aleluia. Irmão Melvin, por gentileza, também. Pastor, graça e paz, me ouve? Opa, baixinho, mas... Amém, pastor. Pastor, Não. agradecer a Deus pela semana também. O Senhor tem abençoado, tem estado com a gente, uma semana de bastante trabalho. Agradecer também, continuar pedindo oração para a vida do tio Osvandir. Ele recuperou bem. Acho que eu comentei contigo na semana passada que eu não pude estar, mas ele já está no quarto, saiu da UTI. Benção, Amém, Jesus. Então, assim, a gente está muito feliz pela recuperação dele. Que em breve, para a honra do Senhor Jesus, possa vir a alta. Essa oração também para a vida da minha sogra, que está com um probleminha no ombro. O médico está recomendando a cirurgia. Ela está um pouquinho cabeça dura, então a oração é pelo ombro e pela sogra também, para dar uma levantada no coração. Amém, Jesus. Vamos lá. E também, pastor, agradecer também e compartilhar com os irmãos também bênção, assim como o Carlos compartilhou, compartilhar a bênção também. Né? Gente, estamos grávidos, 13 semanas agora. O pastor já sabia, mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Nos ajudar em oração, né? Que é só o começo. A gente está muito feliz porque o Senhor tem nos abençoado e mais um motivo para engrandecer o nome do Senhor. Amém, Jesus. Irmã Renata. O mesmo pedido que o Melvin, né, pelo meu tio Osvandir, que agora a gente ora pela cura completa, porque ele vai começar o tratamento em relação ao tumor no pescoço. E agradecer a Deus, né, pela bênção aí que o Melvin contou. Estou muito feliz. Amém, Jesus. Assim, peço oração pelos irmãos, porque não é fácil, né, uma gestação, ainda mais com 40 anos de idade. Então, os irmãos possam estar orando aí por nós, pela minha família, para que essa gestação possa ser saudável, o nenê vir com muita saúde. Amém. Muito grato, irmã. Irmã Renata. Parabéns ao casal e a Débora. Aqui também conosco nossa irmã Bianca, nossa irmão Sebastião, irmã Leia e irmã Lozinete. Irmã Bianca, microfone, ok. Agradecer pela saúde, pelo trabalho, pela bênção de Deus. Amém. Pedir a Deus misericórdia pelos que sofrem na guerra, pelos inocentes que estão a sofrer, pelas crianças que estão passando fome. Sim, vamos orar para que o Senhor Tenha misericórdia, sim. tenha misericórdia. E só pedir a Deus que proteja meu pai e minha mãe. Amém. Muito grato. Então, lembre-se da nossa irmã Bianca, que tem um horário diferente do nosso e tem trabalhado no seu local de trabalho arduamente e que o Senhor esteja abençoando a nossa irmã igualmente. Irmã Luzinete, por gentileza. Paz do Senhor Jesus, irmã querida. Agradecer pelo cuidado dele, pedir por Israel, também pelos pais, também. Vamos. Amém. Muito grato, irmã Luzinete. Lembre-se do nosso querido irmão, o jovem Rafael, e filho da nossa irmã Janete, e o seu esposo, como é o nome dele? Esqueci o nome dele. O esposo da Janete. Ezequiel. Muito grato, irmã Luzinete. Então, igualmente aos familiares da irmã Luzinete, nossos queridos irmãos, que de muitos já também conhecemos. Irmão Sebastião, irmã Leia, por gentileza.
Não precisa ser nessa ordem. A paz do Senhor a A todos. paz do Senhor Jesus. Agradecer a Deus por essa semana que se passou, né? Pela graça e a misericórdia dele para conosco, né? De não permitir que nada nos falte, que tudo vem de acordo com a glória e a vontade dele. Estamos aqui para servir a ele, né? Amém, Jesus. Estamos aqui. E a gente só quer dar o nosso melhor para Deus, que é o que ele quer, né? A gente tem que ser bom para todos. Então, a gente está aí orando por cada um e também agradecer a Deus por essa comunhão, né? Que a gente Amém, Jesus. Muito grato. Sim, ó Deus. E pedir oração pelos meus filhos, pelo meu esposo, pela minha família. É isso. Amém. Graça e paz, irmão Sebastião. Só gratidão, né? Agradecer a Deus. Tudo que ele tem feito, que ele faz, que ele vai fazer sobre nossa vida. Amém, Jesus. Assim será. Gratidão a Deus pela oportunidade da gente hoje estar na presença de Deus, né? Graças a Deus. Como estamos aí, todo mundo, né? A gente tem que permanecer firme e andar na presença de Deus, como a minha esposa falou. Estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Amém, Jesus. A misericórdia de Deus, porque nem todas as vezes nós fazemos a vontade de Deus, nós fazemos a nossa vontade. Temos a misericórdia, que Deus está de mãos abertas para nos acolher. Amém. Muito grato. Amém. Muito grato, irmão Sebastião. É isso. Nós louvamos ao Senhor também e agradecemos ao nosso Deus por esse casal. Irmã Mieco, por gentileza. Bom dia, boa noite, a paz do Senhor. Também só temos que agradecer a Deus por tudo e por todos, né? Os presentes, os não presentes, pelos familiares, pela salvação, dos que ainda não encontraram, né? Que é luta, e pelo mundo inteiro, né? Não só especificamente nos países de guerra, mas o mundo inteiro, né? Necessita de muita oração. Ser caído, louvamos Deus. Ser caído. Amém. Bom, lembre-se. Isso. Do culto de oração, sim. As nossas irmãs, irmã Ruth, demais irmãs, irmã Bianca, demais irmãs que têm participado. Que o Senhor esteja abençoando cada família. Bom, vamos aqui orar ao nosso Deus. Ó Deus justo, soberano e santo, conhecedor de todas as nossas necessidades, conhecedor de todos os nossos pecados, das nossas falhas, das nossas fraquezas. Ó Senhor, buscamos a Ti, sabendo que Tu és o nosso socorro sempre presente. Não temos a quem buscar para que possa nos abençoar tão grandemente, mas o nosso Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que nos dá entendimento, que nos dá conhecimento, que nos dá sabedoria, ó Senhor Pai, a cada um desses Teus filhos, desses Teus servos, do Teu povo, que ama, Senhor meu Pai, a Tua palavra e que cumpre a Tua palavra, ainda que com poucas forças. Ó Senhor, cada uma dessas famílias aqui neste momento, a cada um daqueles irmãos em Cristo, daqueles que nos veem através da internet. Ó Pai, visita cada um. Pedimos a Tua presença em favor do nosso irmão Anderson, da irmã Keiko, aos familiares do Anderson, aos familiares da irmã Keiko. Estende as Tuas bênçãos, dai saúde e forças, concede o desejo e a petição do coração deste casal. Tem sido bênçãos em Tuas santas mãos, somos testemunhas vivas disso. E proclamamos que só o Senhor pode fazer aquilo que para o homem não é possível fazer. Continua a trabalhar por misericórdia, ó Pai, na vida do nosso irmão Carlos, no seu lar, na sua família, com a sua esposa, nossa querida irmã Harumi, ao seu filho, ao Senhor que está ali no Brasil, aquele lar, aquela família. O Senhor esteja abençoando grandemente, retirando tudo aquilo que não te agrada, Senhor, meu Deus, da vida daquele casal. Ao local de trabalho do nosso irmão Carlos, nós te agradecemos, te pedimos as tuas bênçãos, concedendo a vitória e abençoando o trabalho das mãos de cada um de nós,
fazendo prosperar, Senhor meu Deus, a vida de cada um desses teus santos, ó Senhor Jesus. E esta porta que o Senhor tem aberto, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos, Pai, na vida deste nosso irmão. Igualmente ao Ângelo, nosso irmão, que o Senhor esteja abençoando ele, onde estiver, concedendo, Pai, que teu Espírito Santo conceda de poder estarmos reunidos para proclamar a tua palavra, para cultuarmos a ti, ó Deus Santo, com alegria e paz no coração, a qual o Senhor nos concede. Pelo meu cunhado e a minha cunhada, que o Senhor esteja abençoando este casal também, e todos os pedidos feitos por ele, Senhor meu Deus, estão diante do teu trono e que o Senhor, no momento oportuno, com certeza dará a solução, não permitindo que nenhum mal, Senhor meu Deus, venha a afetar a vida deste casal. Agradecidos estão também o nosso irmão Melvin, a nossa irmã Renata, igualmente a nossa querida irmã Débora, Pai, por esse nascimento. Ó Senhor, que este pequenino que no ventre da tua filha já está consagrado a ti para a honra, louvor e glória do teu santo nome. Que o Senhor dê um crescimento sadio, saudável, completo e perfeito, abençoando também a mãe desta criancinha, ao nosso irmão Melvin e a irmã Débora. Estende as tuas bênçãos aos familiares do irmão Melvin, por esses pedidos de oração mencionados em favor do seu tio, em favor da sua sogra, da mãe da nossa irmã Renata. Visita ali cada lar, cada família, com as tuas bênçãos, Senhor, porque confiam e esperam na tua providência, ó Deus Santo. Que o Osvandir, sim, ó Pai amado, que o Senhor ali esteja restaurando prontamente, continuamente, e no tempo por ti determinado, permaneceremos firmes, glorificando o teu santo nome, por tua mão forte, trabalhando em cada uma dessas vidas. A nossa irmã Bianca, o seu local de trabalho, tem retornado ao seu país, que o Senhor ali esteja abençoando o local de trabalho dela, concedendo saúde e forças para esta tua filha que tem trabalhado com certeza arduamente, ó Pai. Também dás forças, faça prosperar o trabalho da vida da tua filha. Estende as tuas bênçãos aos seus familiares, estende as tuas bênçãos a cada um deles, a qual o Senhor conhece e sabe o coração. Entregamos em tuas mãos santas este pedido da tua filha, assim como da irmã Luzinete, em favor dos seus familiares, dos seus entes queridos, também do nosso país, dos países onde estiverem os teus filhos. Ali o Senhor estará continuamente abençoando, guardando, livrando de guerras, de terremotos, de furacões, de tudo aquilo que possa trazer tristeza, angústia no coração dos teus filhos. O Senhor é o nosso protetor, é aquele que nos dará a vitória em tempo oportuno. Em nome de Cristo Jesus, te agradecemos, Pai, por esse casal, o nosso irmão Sebastião, a nossa irmã Léa, aos seus filhos que não podem estar conosco. O Senhor ali esteja abençoando o trabalho das mãos destes teus filhos, que sempre com o coração agradecido reconhecem que somente o Senhor é aquele que pode prover todas as nossas necessidades. Louvado e engrandecido é o teu santo nome por esta oportunidade de estarmos reunidos juntos com esses teus filhos. Aos pedidos da minha esposa, aos pedidos que aqui apresentei, Senhor meu Pai, seja por misericórdia, guardando, protegendo, livrando, abençoando, e o desejo do teu coração seja por ti, Senhor meu Pai, concedido no santo e precioso nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos. Aqueles irmãos que não podem estar conosco também, visita cada lar, cada família, aos nossos irmãos em Cristo que nos veem pela internet. Pai, abençoa-os grandemente, porque o Senhor sabe e conhece também as necessidades e o coração de cada um. E nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos por esses momentos, em nome do Senhor Jesus. Amém, nosso Deus e nosso Pai. Então, hoje nós temos aqui um texto que, com certeza, muitas pessoas tratam como de uma grande advertência, e sim, é uma grande advertência para muitos. Para nós também, que já conhecemos esta maravilhosa
palavra do Senhor e possamos também desfrutar desta palavra ao nosso coração, falando ao nosso coração. E sabemos que ela não voltará vazia. Então, lembrei-me, existe uma canção muito popular, há alguns anos atrás, intitulada Graças ao Calvário. Então, ela diz mais ou menos assim, não é muito conhecida, não? Assim diz: hoje voltei ao lugar onde costumava ir e vi os mesmos amigos de sempre. E quando me perguntaram o que tinha acontecido, eu disse: graças ao Calvário, não venho mais aqui. Então, com certeza era um lugar que este irmão que fez essa letra, com certeza ele já há algum tempo não voltava àqueles lugares que ele costumava ir. Então, existem muitos lugares a qual muitas vezes foram, temos testemunhas aqui também nesse país, mas que hoje já não têm mais ido até lá. Então, graças ao sacrifício de Cristo Jesus no Calvário, que ele disse: não venho mais aqui. E essa possa ser uma realidade na vida de muitos que nos veem através da internet também. Então, alguns hoje podem dizer: graças ao Calvário, não sou mais a pessoa que costumava ser. Então, o Senhor tem transformado. E, por seu sacrifício, por Cristo Jesus e seu sacrifício no Calvário, ele nos fez uma nova criatura. Assim está na palavra do nosso Deus. Agora, amamos as pessoas e toda a criação do nosso Deus, diferente daquele que amava apenas a si mesmo, sendo egoísta, e muitos amavam mais as coisas do que as pessoas. Então, trocaram o verdadeiro amor. Mas nem todos, porque muitos têm sido resgatados pelo Senhor e redimidos. Então, alguns de nós também podemos dizer outrora, ou seja, né? Antes eu era infiel e libertino, como está na palavra, e agora sou servo do Senhor. Então, sendo servo do Senhor, nós permanecemos preservados, nós devemos estar permanecendo restaurados e somos perdoados e, com certeza, designados pelo Senhor para pregar a fé em Cristo Jesus. Ide e proclamai. Então, nós que outrora fizemos aquilo que não agradava ao Senhor, sei que não são todos, evidentemente, mas agora nós nos alegramos em sermos servos do Senhor, servir ao Senhor com alegria, não por obrigação, nem com tristeza, nem com constrangimento. Então, hoje nós podemos dizer: não sou tudo o que eu deveria ser. Eu, pelo menos, posso dizer: eu não sou tudo o que eu deveria ser, segundo os parâmetros do nosso Deus. Ou tudo aquilo que eu posso ser. Ainda não cheguei lá. Mas, graças a Deus, não sou o que costumava ser. Esta é a ação do nosso Deus, transformando a pessoa em uma nova criatura, uma nova forma de viver. Então, Jesus transforma cada pecador arrependido em uma nova pessoa. E a sua salvação traz consigo uma vida inteiramente nova. Se não houve transformação, se não houve arrependimento, não haverá uma vida inteiramente nova para a glória de Deus. Então, essa que é a nova criatura. Nova criatura não é a mesma criatura que fazia e vai permanecer fazendo tudo aquilo que fazia anteriormente e que não agrada a Deus. Então, essa não é a nova. É a criatura, mas não nova, é a mesma. Então, para isso precisa o arrependimento, que nós sabemos, e esse arrependimento leva à salvação, e a conversão, e a conversão leva à salvação.
Muito grato, irmã. Então, uma vida inteiramente nova para a glória de Deus. Não para a glória de homens, mas toda a honra, todo o louvor e toda a glória ao nosso Deus. Então, as condições que o apóstolo Paulo escreveu nos versículos 9 e 10 ainda ocorrem, infelizmente, ainda ocorrem na vida de muitas pessoas atualmente. Com essa lista que ele fez, e nós lemos, de todos esses males que ocorrem e afligem muitos na sociedade, mas, infelizmente, ocorrem com muitas pessoas atualmente. E essas pessoas podem ser transformadas pelo Senhor Jesus. E muitos de nós, não são todos, mas muitos de nós éramos iguais antes de sermos alcançados por Cristo Jesus. De uma forma ou de outra, eu era diferente de você, você era diferente de mim. Mas muitos praticavam vários pecados e que não agradavam ao Senhor. Então, houve uma transformação, glórias ao nosso Deus. Então, essa é a vida de muitos antes da salvação. Esta lista que ele fez, que nós já sabemos, de todos aqueles que, com seu corpo, desagradam a Deus. Essa é a vida de muitos que viveram, então, uma vida antes de serem alcançados pelo Senhor. E Paulo fez esta lista, o apóstolo Paulo fez essa lista e disse: eles não herdarão o reino de Deus e, com certeza, irão para o inferno. Não tem outro lugar, só tem esses dois. Então, a lista é somente esse que ele mencionou. Roubadores, adúlteros, homossexuais e demais. Não, a lista pode ser até maior. Mas, infelizmente, todos esses mencionados, ele frisou que não herdarão o reino de Deus. Então, deve se converter antes, para que possa, em tempo oportuno, para que possa alcançar a graça maravilhosa do Senhor e ir morar junto com o nosso Deus no seu reino. Então, antes de sermos salvos, anteriormente, nós estávamos perdidos e separados de Deus. Assim diz a palavra. Por sermos o quê? Por sermos injustos diante de Deus e praticando a injustiça. Então, tudo aquilo que é errado, que não alegra ao nosso Deus, muitos de nós praticávamos. Então, isso não tem permitido que essas pessoas, isso não permite que essas pessoas vão morar com o Senhor nos céus. Então, os injustos e aqueles que não... Desculpe, irmãos. É o irmão Carlos, parece que... Desculpe. Admiti-lo novamente. Então, nos versículos 9 e nos versículos 10, Paulo catalogou, com certeza, uma lista de pecados que são características do estilo de vida que muitos viviam antes de serem salvos. Mas eu não era tudo isso. Mas poderia roubar, poderia enganar, poderia ser tantas outras coisas que não agradavam ao nosso Deus. Então, ele catalogou esta pequena lista de pecados, de pecadores, daqueles que praticavam o pecado e andavam no pecado, e que viviam antes de serem salvos. Por isso que ele diz, nem todos. Ele salienta isso. Então, no versículo 9, Paulo fala daqueles que viviam em imoralidade sexual. E tem vários tipos. Adúlteros, né? Aqueles que são infiéis, aqueles que foram. Ele sempre diz, por que eu vou dizer foram? Porque ele diz que no passado vocês eram. Então eu vou usar a palavra foram, não é que são. Então, adúlteros, aqueles que foram infiéis ao cônjuge ou infiéis diante do Senhor nosso Deus. Não é somente do adultério, não é só com relação ao cônjuge, pode ser com relação a Deus.
É só conferir a palavra do Senhor. E também ele fala efeminados. Nós sabemos o que são. Aqueles que travestismo se chama, né? Ou seja, travestidos. Tá? É de um sexo, mas aparentemente, visualmente, é de outro. Então, infelizmente, não vão morar no céu, a não ser que se arrependam, né? E nós sabemos, pela história, que dizem que a queda do Império Romano ocorreu. Nós sabemos que no tempo do Senhor Jesus, o Império Romano estava tomando conta de tudo e de todos, e passou-se mais alguns séculos e depois a queda do Império Romano ocorreu. E isso ocorreu porque 14 dos 15 primeiros imperadores eram homossexuais. É bom sempre lembrar que no tempo do Senhor Jesus já haviam esse tipo de pessoas e que levou, segundo a história, não é bíblico, levou a queda do Império Romano, que era uma potência mundial, devido a esses reis, a esses homens de vida homossexual. Então, Paulo fala daqueles que vieram de uma vida de corrupção espiritual também. E o que é corrupção espiritual? Então, não é do corpo, não é aquilo praticado através do corpo. Então, claro que indiretamente do corpo, mas a corrupção espiritual se refere aos idólatras. São aqueles que adoravam e se curvavam a falsos deuses e, mais recentemente, a falsos sistemas religiosos. Então, muitos, infelizmente, têm frequentado igrejas de falsas doutrinas, de falsos sistemas religiosos. Não só no Ocidente, mas aqui também no Oriente, nós temos visto, presenciado, irmãos que perderam quase tudo devido a essas falsas doutrinas que adotaram. E não agradou ao nosso Deus e também àqueles que o seguiam. No versículo 10, também o apóstolo Paulo continua a sua lista e fala daqueles que vivem uma vida de corrupção social, corrupção espiritual, corrupção social. Quem são? Aquele que ele diz, os avarentos, ou seja, aqueles que, de forma gananciosa, desejam o que os outros possuem. Então, isso é avarento. Não só avarento, aquele que retém mais do que do que lhe é permitido, mas aqueles que, de forma gananciosa, desejam o que os outros possuem, o que não está correto. Desejar ter uma melhor posição social, uma melhor vida, uma melhor qualidade de vida, não tem pecado nenhum, mas não de forma gananciosa. Trabalhando honestamente, assim o Senhor abençoará o trabalho das mãos de cada um de nós. Os ladrões, não precisa dizer quem são ou o que fazem, e os alcoólatras, ou seja, aqueles que deixaram-se dominar por o álcool. Então, esses são os alcoólatras. Infelizmente, também não herdarão o reino dos céus. Caluniadores também entra na lista, ou seja, aqueles que destroem com a língua e ferem com as palavras. Então, esses são os caluniadores, que falam calúnias, ou seja, que não falam aquilo que é correto, que não é verdadeiro, não foram, antes de pronunciar, não foram verificar se aquilo que eles estão falando é verdadeiro. Então, é através de palavras, com a língua ou palavras, ou seja, de forma escrita. Mais recentemente, na internet, existe muita coisa escrita na forma de calúnia, não obrigatoriamente através da fala. Trapaceiros também entra na lista,
ou seja, aqueles que roubam indiretamente e também se aproveitam injustamente dos outros. Não fazem trapaça. Existem alguns países no mundo em que a trapaça já não é mais vista como crime, já é normal. Então, fazer trapaça, embrulhar, como nós falamos, ou dar nó, ou qualquer outra palavra que se utiliza recentemente. Então, são os trapaceiros. Esses que enganam, como nós dizemos, enganam as velhinhas na internet e roubam de uma forma eletrônica, não precisam usar armas, mas também não herdarão o reino dos céus, porque estão se aproveitando injustamente do sacrifício de outros. No versículo 11, Paulo nos diz que nem todos viviam assim antes de serem salvos. Então, por isso que eu falei o verbo no passado. A maior parte desses versículos que eu comentei desses itens relacionados nesse catálogo do apóstolo Paulo. São pessoas que viviam. Então, Paulo diz que nem todos viviam assim antes de serem salvos. Alguns, com certeza, viviam, e até hoje assim ocorre, alguns vivem vidas decentes e vidas morais. Não imorais, mas vidas morais, íntegras. Então, essas pessoas já haviam nesse tempo, mas muitos eram perversos e corruptos. E isso era o que era óbvio na vida deles. Eu creio que não mudou muito, porque encontramos muitas pessoas corruptas em muitos lugares do mundo. Em alguns países mais acentuado, em outros países menos acentuado. Então, isso vai levar esse tipo de pessoa ao fogo eterno. Não tem uma outra saída a não ser Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então, Paulo diz, alguns foram. Então, ele diz, alguns foram adúlteros, foram ladrões, foram caluniadores. Então, esse é que é importante mencionar nesse versículo, essa palavra, essas duas palavras. Alguns foram. E, como muitos hoje em dia, como eu, podem dizer, graças ao Calvário, não sou o homem que costumava ser. Mas houve uma mudança maravilhosa e gloriosa em nossas vidas. Houve mudanças? Houve. E que mudanças foram essas? A vida de cada um, de diferente tipo de vida, diferentes mudanças. Não? Isso é simples de entender. Então, alguns que eram injustos, mas agora se alegram com a justiça. Isso existe? Sim. Temos muitos exemplos aos milhares. Agora podemos também ser considerados justos diante de Deus por meio de Jesus Cristo. Não é por nossa justiça. Então eu era um injusto, agora eu pratico a justiça. Qual? A minha? A minha não serve para nada. Mas nós somos considerados justos diante de Deus. Por quê? Por meio do Senhor Jesus Cristo. Então essa é o nosso Redentor, o nosso Remidor. Então alguns de nós também viviam como aqueles mencionados nos versículos 9 e 10. Ou de uma forma ou de outra, algum pecado daqueles talvez poderíamos ter cometido no passado. Mas agora somos totalmente diferentes. Não vivemos no pecado. É diferente. Então, a salvação produziu em cada um de nós uma mudança maravilhosa em nossa maneira de viver. E isso é importante? Sim. Por exemplo, alguns eram a vergonha da família, como a irmã amiga comentou hoje sem querer. E agora o quê? Agora são alegria para ela. Então, eu era a vergonha da família, já ouvimos muito isso. A família se envergonhava daquilo que eu fazia. Era a ovelha negra ou qualquer outro adjetivo
Agora não, agora eles são uma alegria para a família. Alguns pais, por exemplo, não queriam que seus filhos perto de nós. Então, no passado de muitos, éramos maus elementos por natureza e alguns pais não queriam que seus filhos chegassem perto de nós. Agora, no entanto, após sermos transformados por Cristo Jesus, esses mesmos pais, eles querem que nós ensinemos os seus filhos sobre Jesus Cristo e a salvação que há neste nome. Então, essa mudança, quem opera? O Espírito Santo. Veio de nós? Não. De mim não veio. No meu caso, não. Então, no versículo 11, Paulo nos diz que a nossa salvação nos transformou e também nos completou. O que quer dizer isso? Está escrito completou, e agora estáis completos. Sois completos? Então, somos completos em Cristo. Em Cristo. Mas está escrito, mas fostes lavados, santificados, justificados. Então, está completo. A salvação do Senhor Jesus Cristo não deixou nada faltando. Fostes lavados, santificados, justificados. O que mais importa é o que nós somos agora, por causa da salvação. O que mais importa é o que somos agora, e não o que éramos antes de sermos alcançados por Jesus. Sei que não é da vida de todos. Eu não sei quem nos vê pela internet. Pode ser que tenha alguém que viveu uma vida como muitos, afastado do Senhor, mas também existem muitas pessoas que, desde o seu nascimento, permaneceram fiéis e íntegras ao Senhor. Então, ou seja, o que mais importa na vida de cada um de nós é o que nós somos agora, e não aquilo que nós fomos no passado, o que nós éramos antes de sermos alcançados por Jesus. Agora nós somos lavados pelo sangue de Cristo, purificados e perdoados, não por esforço pessoal, mas por Jesus e sua morte no Calvário. Então, toda a poluição da nossa vida pecadora foi purificada. Está escrito, e fostes purificados, ou seja, tornado puro, como requer o Senhor de cada um de nós. Então, foram lavados, purificados e santificados. Significa que isso aconteceu por ação do nosso Deus e não da nossa parte. Fomos lavados por outro, não por nós mesmos. Então, fostes lavados, não está escrito vocês se lavaram. Vocês foram purificados e foram santificados. E isso acontece por ação do Espírito Santo na vida daquele que reconhece que é pecador e se entrega a Cristo Jesus. Não há outra forma. Então, a salvação é obra do Senhor, mas ele exige uma resposta de fé do pecador. Salvação é obra do nosso Deus na vida do pecador, que, em resposta ao chamado do Senhor Jesus pela fé. Então, Deus fez tudo o que era necessário para nos salvar. Mas, para nós, tudo o que resta, ele fez tudo o que é necessário. Purificou, resgatou, purificou, lavou, salvou, redimiu. Agora, para nós, tudo o que resta é crer na mensagem do Evangelho de Cristo pela fé. As obras virão como resultado desta ação. Então, como somos justificados diante de Deus, agora ele não nos considera mais adúlteros, fornicadores, idólatras, caluniadores. Agora ele nos considera justos em seu Filho, em Cristo Jesus, o Senhor Jesus. Em Cristo Jesus nós fomos declarados justos. Nós não somos justos, nós somos declarados justos diante de Deus por Cristo Jesus.
Ele olha para mim e vê o sacrifício de Cristo Jesus em meu favor, em seu favor. Então, assim sendo, a salvação em Cristo nos proveu tudo o que precisávamos para sermos completos em Cristo, sem faltar nada. Por quê? Porque fomos justificados pelo nosso Salvador. Agora, nós não precisamos mais nos preocupar com o que nós fomos no passado. Amém? Então, a nossa conclusão, eu fiz uma frase bem simples. Graças ao Calvário, pois não volto mais à vida antiga. É a conclusão que nós devemos tirar desse texto, de todo o malefício que o pecado nos traz. Mas também tem uma música, que é música porque parece que foi escrita em 1700 e alguma coisa, e foi regravada por um conjunto nos anos de 1964. E ela tem uns versículos. Então, como é uma música, tem essa letra assim escrita. Tem uma casa chamada Sol Nascente, em Nova Orleans, em New Orleans. E ela tem sido a ruína de muitos, amado Deus. Eu era um deles. Então, esse lugar ainda existia quer dizer, dizem que foi realmente o que aconteceu. Uns consideram um lugar de prostituição, outros consideram um outro tipo de prisão, outros consideram uma casa de jogo, porque não sabem quem escreveu devido a 3 séculos atrás. Aí ele disse: mãe, ensina os seus filhos para não fazerem o que eu fiz, gastando as suas vidas em pecado e miséria. Eu tinha um pé na plataforma e outro pé no trem. Amado Deus, eu sei que eu estava lá, eu era um deles. Então, tudo no passado. Isso vale para a vida de muitos de nós. Mas que o Senhor esteja conosco, nos concedendo esta graça maravilhosa, esta tão grande salvação por Cristo Jesus. E que nenhum de nós, por nada neste mundo, possa voltar àquela vida de vícios, de tão grandes e diferentes tipos de vícios malignos que destroem a vida, e temos testemunha neste país também de muitos que deixaram se levar por vícios e não possuem absolutamente nada. São pessoas que eu conheço que são ateus, que zombam da fé evangélica e zombam de Cristo Jesus. Mas nós, graças a Deus, que um dia fomos ou pudemos ter sido um desses pecadores mencionados pelo apóstolo Paulo, hoje nós podemos dizer que eu era um deles, mas agora não sou mais. Amém. É a graça de Deus trabalhando na vida de cada um de nós. Que o Senhor esteja nos abençoando e concedendo esta palavra maravilhosa, habitando no nosso coração, reconhecendo que se não voltamos mais a esta vida é porque Cristo Jesus nos sustenta e mantém em pé. Não é mérito de nenhum de nós. E aquele que está em pé, que vigie para que não caia também. Assim está escrito, e não é uma palavra de exortação, mas é a palavra do Senhor para mim, primeiramente, e para todos nós. Vamos orar ao nosso Deus, despedindo-nos em paz. Ó Deus, Deus de justiça, Deus de amor, Deus fiel, Deus longânimo, ó Pai amado, e que no teu reino não entrará nenhum daqueles que praticam a maldade. Todo o tipo e qualquer tipo de maldade. O Senhor sabe e conhece o nosso coração. O mais escondido do nosso coração, por ti é revelado, ó Senhor. Continua a estar com esses teus santos, teus servos, teu filho, o teu povo, aqueles, Senhor meu Deus e Pai, que estão firmados na rocha que é Cristo Jesus, nosso Senhor Salvador, para que não voltem a olhar para trás, para uma vida que possivelmente, provavelmente tiveram no passado. É o teu Espírito Santo que nos vai guiar
que tem nos guiado e que nos guiará completamente até a vinda de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E possamos estar alegres com mais uma semana das tuas bênçãos, abençoando a cada um desses teus servos, desse teu filho, do teu povo. E é no santo e precioso nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, e nós te agradecemos, Pai, por tua presença e te pedimos a tua presença viva na vida de cada um. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus Pai, a consolação no Espírito Santo permaneça com todos nós desde agora e para sempre. Assim dizemos, amém, Senhor Jesus. Deus vos abençoe e guarde no precioso e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém, meus irmãos.